E a nossa mensagem para essa segunda-feira nos diz o seguinte: cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá. Então, pense nisso. Bom, gente, olha só, estamos no Novembro Azul, né? Mês dedicado aí à prevenção ao câncer de próstata. É o tipo de câncer, gente, mais comum entre os homens e também o mais letal. Como vocês vão conferir nessa matéria? Veja aí. Aos 57 anos, seu Adalberto admite que tem um tabu em relação ao exame de próstata. Eu mesmo sou um crítico nessa parte. Evita fazer o exame. Verdade, evito. Mas agora é obrigado a fazer, né? Mas o caminhoneiro aposentado sabe que o melhor é prevenir o câncer. Mulheres fazem os exames, por que os homens não podem fazer? A estimativa é que só nesse ano sejam confirmados mais de 71 mil novos casos no Brasil. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e também o mais letal. De acordo com dados recentes do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, a cada 38 minutos, um homem morre no Brasil vítima dessa doença. Por isso, a importância da campanha Novembro Azul, um mês inteiro para reforçar a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce. Segundo este médico urologista, é fundamental fazer os exames de sangue e de toque. O exame do toque, né, tem muito preconceito, muita brincadeira, fala-se muito sobre isso, mas assim, é um exame totalmente indolor, é um exame que é feito no consultório, então assim, vem, faz a consulta e já faz, é um exame físico. É um exame que não leva 10 segundos, né, é totalmente indolor, tá? Então, assim, é muito tranquilo, tá, fazer. E é extremamente importante de se fazer o exame, tá? Assim, eu falo que as estatísticas mostram que entre 10 a 15% dos casos de câncer de próstata, o exame de PSA, que é o exame de sangue, ele pode demorar para alterar ou não alterar. Então, se a pessoa confiar só no exame de sangue, pode ter aí em torno de uns 15% de casos em que vai passar em branco. A indicação é que os exames preventivos do câncer de próstata sejam feitos a partir dos 50 anos. Homens que já tenham casos na família precisam procurar um urologista um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. A probabilidade de cura é muito grande quando a doença é detectada no início. O ideal é que a gente faça, né, o acompanhamento e, eventualmente, se acontecer de ter uma doença, a gente fazer um diagnóstico no estágio inicial. Porque o câncer de próstata, né, em geral, ele é uma doença de crescimento lento nos primeiros anos, tá? Então, fica ali às vezes 1, 2, 3 anos com a doença desenvolvendo devagar e sem causar nenhum sintoma, tá? Para cada 100 homens que tenham o diagnóstico de câncer de próstata, se a gente faz o diagnóstico inicial, no começo da doença, mais de 90 vão curar, e curar totalmente, né? Mas quem só procura o médico quando já tem sintomas tem menos chances. Eu atendi recentemente um paciente que veio com retenção urinária, que é quando tranca a urina, não consegue urinar, precisa passar uma sonda. E aí nessa investigação a gente foi ver e já estava com câncer de próstata, assim, já numa fase um pouco mais avançada. E aí nesses casos, assim, a gente vai fazer um tratamento para trazer o maior conforto possível, mas assim, infelizmente a gente já não consegue mais curar o problema, né? Seu Sebastião fez os exames há 2 meses e dá um recado direto para os homens que costumam fugir do assunto. Sim, eu sei que tem muita gente que tem medo, né? Tem medo de fazer aquele toque que eles falam lá, mas não tem nada não. Você tem que fazer. Vamos para frente. Não foi na época certa, quando ele foi, ele achou o dia, já está avançado já o câncer de próstata dele. Tem que largar a mão desse negócio de preconceito, não é verdade? É, gente, é perigoso e você viu, uma doença mais letal aí, o câncer de próstata. Mas pra gente continuar falando aí sobre o Novembro Azul, né, no nosso quadro aqui da Unimed Costa Oeste, nós vamos conversar com o urologista, né, o Dr. Wellington Bittencourt. Ele tá aqui para tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também. Pode interagir com a gente no nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Meu lugar, boa tarde, Wellington, seja bem-vindo ao nosso Ver Mais para falar de uma campanha que todo mundo fala que é o Novembro Azul, mas a gente tem que se preocupar o ano todo. Hoje é um alerta esse Novembro Azul, né? Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui para conversar desse tema muito importante a respeito do Novembro Azul, a respeito do câncer de próstata.
Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, doutor, quais que são as causas, né, que pode levar ao desenvolvimento do câncer de próstata. Como a gente viu na matéria aí, quanto antes, por isso que a gente fala em prevenção, né, quanto antes é verificado, melhor também para o tratamento, né, doutor? Isso, o câncer de próstata, né, ele é importante, é uma doença importante no homem, até por isso que nós temos um mês todo dedicado a ele, o Novembro Azul, porque ele é o câncer mais prevalente no homem. Ele fica atrás do câncer de pele não melanômico, que é o mais comum na população geral, mas ele é o mais prevalente. E ele é o segundo que mais mata, perdendo ali para o câncer de pulmão. Então ele tem mortalidade alta. A gente conversa muito a respeito dele por conta disso. Causas, né? Não existe uma causa específica. O que sabe que é fatores ambientais que têm interação com a predisposição genética do paciente faz a célula da próstata se desenvolver de forma anormal, levando essa célula normal ao desenvolvimento do câncer. Doutor, e assim, sobre os fatores de risco, quais que são eles ali, como a gente viu que é uma doença mais letal aí para os homens, o câncer de próstata, né? Mas quais são os fatores de risco ali? Como fator de risco, né, tem a hereditariedade. Então, se você tem um familiar do sexo masculino, né, pai, avô, irmão, você aumenta a chance aí de 2 a 4 vezes em você desenvolver o câncer. Outra etnia, os pacientes afro-americanos, eles têm uma chance maior em desenvolver o câncer de próstata e ainda mais esse câncer ser mais agressivo. Um fator importante é a idade, é uma doença que ela é mais prevalente nos pacientes mais velhos. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, como que ela determina para nós urologistas rastrear esses pacientes? Pacientes acima de 50 anos, então todos os homens, e os pacientes acima de 45 anos que tenha mais algum fator de risco para isso. Então, um paciente de 45 anos, afro-americano, paciente de 45 anos que tem algum familiar na família que já tenha o câncer e tenha tratado. E os outros fatores estão relacionados ao estilo de vida. Então, o paciente obeso, o paciente sedentário, o paciente tabagista, o paciente etilista, ele tem uma predisposição a maior a desenvolver o câncer de próstata. Doutor Wellington, e assim, sobre os sintomas, né? Quais que são os sintomas, assim, que geralmente acontecem, que as pessoas podem perceber? Como a gente percebeu também na matéria, geralmente eles já vão para o consultório quando já está com um estado meio avançado ali também, né? Isso. Esse é um câncer, Mauro, que inicialmente você não tem sintoma. Então, você passa um período com ele assintomático. E quando ele inicia o sintoma, normalmente está relacionado à mudança do seu padrão urinário. Então, você está lá com 50 anos, você teve um padrão urinário. E esse padrão urinário para você era normal. A partir daquele momento, ele começou a alterar, começou a ser diferente. Então, um jato urinário ser mais fraco, o hábito de urinar à noite começar a te incomodar, então você acordar 3, 4, 5 vezes para fazer xixi, você não conseguir segurar a urina naquele momento de vontade de fazer xixi, então é uma alteração do hábito. Então inicialmente ele não tem sintoma, mas com o passar do tempo começa a alterar os hábitos urinários. Doutor, e assim, o exame que detecta é somente o do toque ou tem alguns outros exames também que são feitos? Sim. O toque, Mauro, é um exame clínico do urologista, é um exame importante a ser feito. Então, eu sempre falo com os pacientes da forma que, assim como que as mulheres fazem o autoexame e vão no ginecologista fazer o exame da mama, onde procura um nódulo, procura um caroço, quando o urologista faz o toque, ele procura uma alteração dessa forma. Ele faz o toque da próstata procurando algo suspeito, um caroço, um nódulo, que acende um alerta para ele que ali tem uma lesão suspeita. Esse é o toque, esse é o exame clínico feito no consultório, um exame extremamente útil para o urologista, importante e rápido de ser feito, não precisa de preparo nenhum, faz na mesma consulta. Outro exame de rastreio é o PSA. O PSA ele é produzido pela próstata, é um exame que é realizado através da coleta de sangue, igual ao popular hemograma. Então é feita a coleta de sangue em laboratório, então você tem a avaliação dos valores do PSA. Então, o PSA e o exame clínico com toque são exames de rastreio, eles não dão o diagnóstico.
O PSA, inclusive, ele pode estar alterado em outras situações, não só o câncer. Pode estar alterado numa infecção de próstata, por exemplo, ele pode estar alterado porque a próstata está inchada. Isso são exemplos de alteração. Então, o toque e o PSA são exames de rastreio. O que confirma, né, o que dá o diagnóstico é a biópsia de próstata. Mas para você chegar à biópsia, você tem que fazer esses exames de rastreio antes. E assim, doutor, como está quebrando esse preconceito em o público masculino? Porque quando a gente fala tanto nesse exame, todo mundo faz aquelas brincadeiras, tal, acabam não fazendo por preconceito mesmo. Como que o senhor vê os últimos anos, assim, os homens estão perdendo um pouco esse medo de fazer o exame? Ou não muda nada, gente? É um exame, como o doutor falou, que é um dos mais importantes para você saber ali, né, doutor? Isso. O que a gente tem percebido em consultório, uma hora que os pacientes, eles chegam até você bem informados já. Por conta da internet, por conta das redes sociais, eles já vêm lá bem informados a respeito do câncer, a respeito do rastreio, a respeito de como dar o diagnóstico. E com isso eles se conscientizam em casa mesmo com essas informações. Então eles já chegam, é bem mais tranquilo para nós propor o toque para ele fazer o rastreio de acordo com a idade, de acordo com o fator de risco. Então as informações que eles conseguem receber hoje pelo veículo através da internet, isso facilitou demais para nós a questão da quebra do preconceito. Até por isso que a gente faz bastante essas matérias, fala bastante também sobre esse assunto, né? Mas, doutor, após diagnosticado, né? Como que é feito esse tratamento? Porque eu até estava vendo esses dias o Mr. M falando que ele, inclusive, se tratou aqui no Brasil. Ele teve que tirar um pedaço da próstata, não precisou tirar toda e ele se recuperou bem também. Então, são várias técnicas ali, doutor? Isso. Primeiro, se teve o diagnóstico através da biópsia de próstata, né? Fez a biópsia, teve o diagnóstico, eu preciso saber o estágio desse paciente para propor o tratamento para ele. Então eu vou desde uma vigilância ativa, que é nos estágios iniciais, para ele eu não proponho um tratamento, a vigilância eu acompanho esse paciente inicialmente através de exames para ver se o câncer evolui ou não. Então a vigilância ativa ela é feita para estágios iniciais, porque o câncer ele é lento, né? O desenvolvimento lento. Temos a cirurgia. Então a cirurgia você vai remover a próstata e a cirurgia através da técnica, tem uma técnica aberta, então onde abre a barriga do paciente e remove a próstata. E as tecnologias hoje, que é o que é mais utilizada, tem a videolaparoscopia e hoje tem a robótica, né? Se fala muito em cirurgia robótica para os cânceres e ela é bem já estabelecida para o câncer de próstata, a cirurgia robótica. Hoje a gente conta com um robô na nossa região e as cirurgias hoje estão sendo feitas na nossa região. Então, isso para a cirurgia. Aí temos a radioterapia como tratamento também. E para os tumores que vão mais avançando, tem a hormonioterapia e a quimioterapia. Essas são as modalidades de tratamento. Doutor, e as chances de cura? Como que está essa questão? Porque até nessa entrevista que eu vi com ele mesmo, o Mr. M, ele estava falando sobre o tratamento que ele fez e ele explicou lá que ele tem uma vida normal, sexual, sem problema nenhum, mesmo com a retirada ali também, né? Então, como que é feito esse tratamento? Sobre a cura, sobre os cuidados que tem que ter depois também, doutor? Isso, como a maioria dos cânceres, o câncer de próstata diagnosticado, inicialmente você consegue chegar a até 90% de cura. Então é uma taxa alta para cura. E para isso você tem que ter o rastreio, você tem que ter a avaliação, você tem que ter a procura do paciente, você tem que investigar. Então hoje a gente consegue chegar até 90% de cura do paciente, sim, diagnosticado ele precocemente. Passou dessa época, o câncer não está mais localizado, o câncer está espalhado. Aí sim também existe essas outras alternativas de tratamento que a gente consegue dar uma sobrevida global para o paciente interessante. E assim, doutor, tem alguma maneira de prevenir o câncer de próstata? Como a senhora falou, pode ser hereditário também, né, tal. Mas tem alguma prevenção, algum cuidado que estiver ali ajuda também? Isso. O que conversamos muito com os pacientes a respeito de prevenção é o estilo de vida. Um estilo de vida com hábitos saudáveis, né? Uma alimentação saudável, práticas de exercícios regularmente. E o mais importante,
disso, da prevenção, é a prevenção secundária, que a gente chama, que é a consulta com o médico, a consulta com o urologista, para você poder pegar esse tumor no início, para dar uma chance de cura para o paciente. E a gente tem que falar, né, mesmo até para acabar esse preconceito. Como o doutor falou, as mulheres vão tanto no ginecologista, o urologista é o ginecologista dos homens. Então não tem que ter esse preconceito, tem que fazer os exames, são importantes para você manter uma vida saudável. Mesmo que de repente você não tem dor nenhuma, mas a gente fala daquela importância do check-up, de você ir no urologista, ver como que tá, se tá tudo sob controle também. Não quando você começar já a perceber essas mudanças na vontade de fazer xixi, como o doutor falou, levantar, fazer xixi que você não estava acostumado. Então, todos esses cuidados que precisam ter, né, doutora? Até eu queria que o senhor reforçasse, aproveitasse aí, para fazer esse convite para os nossos telespectadores, os homens que estão assistindo a gente, ir para os consultórios e fazer esses exames, que é importante, né? A gente falava antes que tinha uma idade para fazer, mas não tem uma idade, né? Então, a gente tem que se cuidar sempre também para ter uma vida saudável, né? Exatamente. Eu costumo falar para os pacientes que a melhor medicina é a medicina preventiva. Então, essa procura tem que ser um hábito, né? A rotina da próstata, ela é anual. Então, a partir dessa idade, ela é anual com toque. Mas antes dessa idade, se você tem um familiar ou se você quer fazer a sua rotina, você já começa a fazer os exames gerais de laboratório, começa já a ir ao médico, ter essa frequência, né? Ter esse hábito de anualmente ir lá. Porque qualquer doença, não só o câncer de próstata, né? Se você pega na fase inicial, você consegue reverter e dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Isso é importante a gente cuidar. E como eu falei, não é só porque a gente está em novembro, que fala de Novembro Azul, mas esse é um start, como o doutor falou aí, né? Muitas pessoas já vão com essa informação lá, sabendo da importância do exame, é mais tranquilo, que antigamente a gente sabe que era bem mais difícil agora também. Então vocês podem pesquisar, quero aproveitar e agradecer ao doutor Wellington aqui, Bittencourt, obrigado por essas informações com a gente aí, gratidão e um bom retorno aí para o consultório. Obrigado, à disposição. É isso aí, espero que vocês tenham gostado aí também. Como eu falei, vocês podem sugerir pautas também, o que vocês querem ver aqui no programa, que é sempre bem-vindo as sugestões de vocês também, né? E a gente vai para o intervalo agora rapidinho, mas eu volto já já.